feliz, mais uma vez, por estar aqui compartilhando com os irmãos das Sagradas Escrituras. Você pode ir abrindo a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Tomara que não esteja gravando, porque aqui senão vai colocar aí nos piores momentos. A última vez que estive... A última vez que estive pregando aqui, eu citava o caso de Paulo, que encontrou dificuldade na igreja de Coríntios, o qual falaram da aparência do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não tinha os padrões gregos da época. E faltei dizer nessa última vez que estive aqui, a gente pode até ser feio, mas a gente prega a palavra. Louvado seja Deus, meus irmãos, louvado seja Deus. Evangelho de Marcos, no capítulo 4, traz uma história bastante conhecida por todos nós. E, irmãos, é impressionante como a gente tem dificuldade de guardar até mesmo a palavra. A gente tem essa dificuldade. E às vezes é preciso a gente voltar e ler. Esses dias estava vendo no YouTube um vídeo, o qual eu estava aqui ministrando, e aí nem eu mesmo lembrava mais o que eu tinha pregado. Só que eu tinha estudado para pregar, a gente estuda para pregar, mas eu nem mesmo lembrava mais do que tinha pregado, no sentido de lembrar mesmo, de guardar, no sentido assim, de saber as palavras, o que eu tinha passado aqui, e aí fiquei acompanhando. O que eu quero dizer com isso, irmãos? A importância de nós sermos alimentados pela palavra. A necessidade e urgência que nós temos de ser alimentados pela palavra. Talvez você não lembre aqui da palavra de domingo ou de quarta-feira passada. Talvez você não lembre da palavra de hoje. Mas uma coisa é certa e você tem que se lembrar, você tem que se alimentar da palavra. A gente tem que se alimentar da palavra. Em cada oportunidade, em cada momento, a gente tem que ouvir a palavra e ser alimentado pela palavra. É a palavra de Deus, meus irmãos, que nos sustenta. É a palavra de Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 4, do verso 3 ao verso 20. O texto é um pouco longo, mas eu vou prometer e vou cumprir, vou terminar dentro do tempo hábil. Diz assim a palavra do Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo 4, do verso 3 ao verso 20. Ouvi, e eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu, e a comeram. E a outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra. Nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, crescendo os espinhos sufocaram e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, deu fruto, que vingou, cresceu e produziu 30, outros 60 e outros 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Verso 10. Quando se achou o sol, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola. E ele lhe disse: a vós vos é dado saber dos mistérios do reino de Deus, mas os que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo e ouçam, não entendam, para que se não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: não percebeis esta parábola? Como, pois, entenderei todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto ao caminho são aqueles que... Isso aqui é Jesus explicando a parábola. E os que estão junto ao caminho são aqueles em que
a palavra é semeada, mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e atira a palavra que foi semeada no coração deles. Paralelo com o verso 4. Da mesma sorte, os que recebem a semente sobre os pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. Está no verso 5, paralelo. Mas não tem mais raiz em si mesmos, antes são temporãos. Depois, sobrevindo a tribulação ou a perseguição, por causa de quê? Da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre os espinhos, e os que ouvem mas os cuidados deste mundo, e os enganos da riqueza, e as ambições de outras coisas, entretanto, sufocam o quê? E ficam infrutíferas. E os que recebem a semente em boa terra, são os que ouvem e a recebem, dão fruto a 30, e outro a 60, e outro 100 por 1. Louvado seja Deus. Meus irmãos, eu não sei se você parou já para pensar. Quem aqui tem 3 anos que já ouviu o Evangelho? Quem aqui tem 5 anos? Quem aqui tem 10 anos? Quem tem 15? Quem tem 20? Você já parou para se perguntar o porquê você perseverou e você está aqui hoje, nessa noite, ainda, servindo a Deus? Você já parou para pensar, imaginar, de pessoas que eu e você conhecemos, pessoas que eram até melhores do que nós, pessoas até que tinham mais talentos do que nós, pessoas que pregavam melhor do que nós, pessoas que cantavam melhor do que nós, músicos extraordinários, pessoas que tinham até unção, coisa que alguns de nós não temos, e você olha para essas pessoas, e hoje não está mais no nosso meio. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas eu me pergunto muitas vezes o porquê disso. E vou deixar essa interrogação aberta, e com a exposição do texto, você vai encontrar na palavra de Deus o porquê que você está aqui ainda nesta noite. Mas antes, meus irmãos, de entrarmos no texto, é preciso esclarecer um pouco, do verso 9 ao verso 13, porque dá a entender, e alguns de forma equivocada, que aqui Jesus estava falando sobre o pré-determinismo de Deus. Mas não é isso que o texto quer falar, não é isso o ensinamento que Jesus quer falar. Porque dá a entender que a palavra de Deus é só revelada a uns e outros não. A palavra de Deus é só para uns e outros não. Porque se você percebeu no começo do capítulo, diz que uma multidão ali ouvia. Uma multidão ali ouvia a palavra de Deus. Só que de uma multidão que ouve a palavra de Deus, essa multidão ela passa por um funil bem detalhado, mais em cima, aqueles que caem à beira do caminho, aqueles que caem entre as pedras, aqueles que caem, a semente que cai entre espinhos e a semente que cai em boa terra, ficando apenas proporcionalmente 25% guarda essa palavra. Dessa palavra que foi plantada e semeada, proporcionalmente, só 25%, usando como referência esse texto. E é interessante, meus irmãos, a gente pensar sobre isso, porque às vezes dá a entender que é só para alguns, era só para os discípulos, é a interpretação dessa palavra. Porque no verso 10 do texto, diz que não é só os discípulos, havia ali mais alguns, porque lá no Evangelho de Mateus, capítulo 13, diz que é só os discípulos, mas o Evangelho de Marcos, completando a informação sobre esta parábola, diz que não era só os discípulos que ficaram sem entender, outra parte daquela multidão ali também queriam entender o significado daquela parábola. Isso é interessante, meus irmãos, porque falta muitas das vezes
até para quem crê no pré-determinismo, uma melhor hermenêutica bíblica, uma melhor interpretação bíblica do real significado da palavra de Deus. Se aqueles que estudam a palavra ainda erram, imagine você alguns artistas ou especialistas interpretando a palavra de Deus. Veja que bizarrice que sai, alguns que ouvem a palavra ou tentam aplicar a palavra fora do seu contexto e erram na sua interpretação. Feito essa introdução, eu quero compartilhar com os irmãos 4 tipos de coração que ouvem a palavra de Deus. O primeiro coração, meus irmãos, que ouvem a palavra de Deus é o coração que dá ouvido a muitas vozes. Verso 4, é um coração que não tem uma proteção, diz aí no texto, com a sua Bíblia aberta, eu creio que esteja, porque diz assim: e aconteceu que, semeando ele uma parte da semente, caiu junto ao caminho. Vieram as aves do céu e a comeram. É aquela semente que o semeador saiu para semear e ela cai à beira do caminho. O que é que tem no caminho? Tem pessoas passando, fluxo de pessoas passando, diversos tipos de pessoas que passam pelo caminho. Essa semente, ela está ali exposta a muitas vozes. Não dá para controlar a estrada. Quantos tipos de pessoas passam por essa estrada? Quantos tipos de pessoas passam por o caminho? É aquela semente que dá ouvido a muitas vozes. Ele até ouve a palavra de Deus. Ele até ouve o Evangelho. Mas ele não só ouve o Evangelho. Ele não só ouve o sagrado e as santas escrituras. Ele ouve, ele tem até aquela admiração. Essa semente, ela tem essa característica. Ele tem até admiração em ouvir o Evangelho. Mas ele também ouve o Espiritismo. Ele também ouve a filosofia. Ele também ouve outras coisas. É aquela semente que, ao invés de ouvir a palavra, dá ouvidos a palavras, dá guarida à palavra, sai daqui meditando na palavra. Ele chega lá fora, ele sai e ouve outra coisa. É a semente que está exposta a muitas vozes. É aquela pessoa que não tem como fonte principal as Sagradas Escrituras, o Evangelho. É aquela pessoa que ouve outras coisas que não é Evangelho. E aí o que é que acontece? O texto é muito claro. Quando a gente não dá guarida, quando a gente não protege essa palavra que é semeada no nosso coração, vem o diabo e o quê? Rouba. Porque uma semente que cai fora da sua plantação, ela está exposta a ser pisada. É aquela pessoa que até ouviu a palavra, e quando aquela palavra estava começando a brotar, a germinar no seu coração, vem alguém com outra palavra, ensinando outra coisa, e aquela semente, aquela palavra que estava pronta para crescer, foi pisada por uma outra palavra, por uma outra pessoa, por uma outra doutrina. E essa palavra, ela não vinga, ela é pisada. Uma semente que não está na plantação certa. Eu vejo como aquela pessoa, pastor Marcos, que não tem ninguém que vele por aquela vida. É aquela pessoa que ouve o Evangelho, aí sai com dúvida e às vezes não procura alguém para tirar a dúvida, sanar a dúvida do seu coração, e vai ouvir outra coisa, diferente do Evangelho. Está exposto ao diabo e aos demônios, segundo Russell Shedd. Sabe, meus irmãos, esse é o efeito da semente que cai
à beira do caminho. É aquela pessoa que ouve a palavra num domingo, ouve numa quarta-feira, visita a igreja, ouve a palavra e a vida não muda. Vai passando, às vezes, é engraçado isso. Eu sento aqui na frente e às vezes, obviamente, não vejo quem chega atrás. Mas aí, às vezes, acontece da gente cruzar com alguém e a gente vê aquela pessoa que fazia algum tempo que a gente não vê na igreja e a gente vê novamente. Aí passa um tempo, desaparece e depois aparece de novo na igreja. Por quê? Aquela pessoa que a semente ficou só na beira do caminho. O evangelho, ela ouviu, mas não deu guarida no seu coração. Essa pessoa, meus irmãos, ela não é que ela não tenha problema cognitivo ou porque achou misterioso. Não, esse negócio do evangelho, de aprender a Bíblia, isso é muito difícil para mim. Não é isso. Porque o texto é muito claro. Porque aqueles que procuraram a Jesus para entender a palavra, Jesus deu a resposta. Quando eu e você, meus irmãos, nós temos alguma dúvida, uma dificuldade para a gente entender a palavra, quando a gente procura aprender, quando a gente busca, quando a gente estuda, quando a gente mergulha, quando a gente clama, porque a palavra do Senhor diz: clama a mim e responder-te-ei, batei e abre-se-vos-á, buscareis e achareis. A palavra de Deus e a revelação da palavra é para aquele que busca, é para aquele que tem interesse. Porque se aqueles que estavam junto com os discípulos, junto ali daquela multidão, se só ouvisse por ali e não buscasse aprender, talvez ele não soubesse o significado da parábola. Mas eu e você, nós temos o dever e a obrigação de, quando ficarmos com dúvida, buscarmos aprender, tirar essa dúvida e entender, para que a gente não saia com dúvida. O evangelho de Deus não é para a gente ficar em dúvida, é para a gente ter certeza, convicção de fé e aprender com a palavra. E aprender com a palavra. Esse é a semente que cai à beira do caminho. Mas o segundo coração, o qual a semente caiu, é o coração que não está enraizado na palavra. A palavra esbarra na dureza do seu coração, verso 5 do texto que lemos. E diz: e a outra caiu em pedregais, onde não havia muita terra. Nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz, e secou-se. É aquela pessoa, meus irmãos, que recebeu com alegria muito rápido. Até entendeu rápido as verdades do evangelho. Recebeu com rapidez, se alegrou. E disse: hoje, se o pastor não fizer o apelo, eu vou lá na frente de todo jeito, ele ora, mas hoje eu entendi essa palavra e eu quero sair daqui e o pastor vai ter que orar por mim. Aí às vezes vem, procura o pastor, às vezes vem aqui, responde o apelo. E às vezes a gente olha, aquela pessoa recebeu com empolgação tão grande, e a gente: rapaz, essa pessoa se converteu mesmo, você viu quanto ela chorou ali? Você viu quanto aquela pessoa chegou quebrantada ali? Mas não dá um mês não. A mesma velocidade que foi para receber a palavra, foi a mesma velocidade para sair e abandonar. É aquela pessoa que não sei, que ouve o evangelho diferente, eu não sei, que acha que o evangelho de Cristo é só bonança, é só alegria, parece que não vem tempestade, parece que não vem luta, parece que a fé não é provada. É pessoas que acham que o evangelho é só as mil maravilhas, é só a bonança. É aquelas pessoas que pensam que o evangelho de Cristo é só alegria, não tem tristeza, não tem frustração. E no primeiro momento de dificuldade, porque essa semente aqui ela não tinha raiz. No primeiro momento de dificuldade, que saiu o sol quente, escaldando, típico da região de Israel, secou-se e morreu. E aquela pessoa, irmãos, que se converte com alegria, é rápido para entender o evangelho, mas
não cria raízes na palavra. No primeiro momento de dificuldade, no primeiro momento que a sua fé é provada, abandona. Rapaz, eu entrei para leis de crentes, eu pensei que o negócio ia ficar bom, meu irmão, né, Juquinha? Meu irmão, pensei que o negócio ia ficar bom, meu velho, mas o negócio foi pior. Parece que o negócio foi mais difícil. Eu me converti, achei que agora a minha vida ia mudar, disseram aí que se eu aceitasse a Jesus, meus problemas iam acabar, eu não ia mais adoecer, eu não ia ter mais problema na família, a esposa ia passar a ser uva, o marido ia passar a ser um morango, o filho parecia que ia ser aquelas bolinhas doce, que pensa que não vai ter problema, que pensa que não vai ter dificuldade. E aí, irmãos, quando vem a luta, quando vem a dificuldade, eu digo, rapaz, esse negócio de perseverar não dá certo não, esse negócio de perseverar num negócio desse. Eu pensei que eu ia acabar com os meus problemas, eu estou vendo que eu estou arrumando mais problema. Porque, irmãos, se a minha fé e se a sua fé não estiver sendo provada, alguma coisa de errado está conosco. Se eu e você não fomos provados na fé, algo de errado na nossa vida está errado. E aí, irmãos, fazendo um paralelo a isso, quando o crente se converte, ele cria raízes na palavra, irmão, é diferente. É um crente resistente às provações. Sabe, irmãos, em contraponto a isso, é um crente que quando está enraizado, aquele que ouve a palavra, e a sua fé está enraizada na palavra, sabe, é aquela situação que às vezes parece difícil na nossa vida, mas quando a gente está enraizado na palavra, a gente sabe que tem um Deus no céu que contempla a nossa vida. Um crente que está enraizado na palavra, às vezes a gente se deparar com aquela situação que a gente olha para um lado, a gente olha para o outro, procura uma saída e não acha, a gente lembra da palavra e diz, elevo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro vem do Senhor. Um crente enraizado na palavra é aquela situação enquanto muitos de nós estamos desenganados pelos médicos, sem esperança, a gente olha e lê a palavra e diz, existe um Jeová Rafa, um Deus que cura. É aquela situação de um crente que está enraizado na palavra, que tem raiz na palavra, e que olha, procura uma provisão e não encontra. Pensa que não vai vir a provisão, e a gente lembra da palavra, a gente lê a palavra, está enraizado na palavra e lembra no Jeová Jirê, o Deus da nossa provisão. A gente lembra da palavra, lembra do salmista, que diz, fui moço, e hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar um pão. É ainda que a morte venha sobre a nossa vida, mas a gente lembra da palavra e diz, aquele mesmo que morra, mas que crê em mim, viverá. Esse é um crente que tem raiz. Vem a tempestade, pode até balançar, mas não derruba. Balança, mas não derruba porque tem raiz. Está enraizado na palavra. Suas raízes são profundas. Sabe, meus irmãos, essa semente que cai entre as pedras e aquele coração duro. A palavra, ela entra até certo ponto. Mas quando ela precisa ser nutrida por água, por os nutrientes, aquela raiz ela esbarra na pedra. A pedra, o coração duro, ela não entra, não vai penetrar. É o coração duro, aquele coração fechado, sem raiz, não tem espaço para a raiz crescer. Sabe, meus irmãos, esse é o coração que não tem raiz. Na primeira provação, ele desiste, ele abandona o Evangelho. Terceiro coração, meus irmãos, é aquele coração onde a palavra não encontra espaço para crescer, para germinar,
verso 6 e verso 7. Verso 7. E a outra caiu entre os espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não a deram fruto. Explicação desse texto, verso 18 e 19. E outros são os que receberam a semente entre os espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, e os enganos das riquezas, e as ambições de outras coisas, entretanto, o que é que acontece, meus irmãos? Sufoca o quê? A palavra, e fica infrutífera. Sabe, meus irmãos, tem a semente que às vezes não cai na beira do caminho. Ela não cai entre as pedras. Ela cai enquanto a terra boa. Mas só que essa terra boa, ela não é cuidada. A palavra está ali. A semente está ali no coração. Mas assim como a semente que cai em boa terra, nasce espinhos juntos também. Tem que ser limpado, tem que ser tirado, para que haja espaço para que a planta cresça. Da mesma forma, meus irmãos, é a palavra que foi colocada no meio e no seu coração. Tem que ter espaço para nos enchermos de Deus. Porque quando a gente olha apenas para os cuidados desse mundo, as preocupações desse mundo, as riquezas que nos encantam desse mundo, as vantagens, os benefícios, aquilo que o mundo pode oferecer, isso começa muitas das vezes, irmãos, a tomar espaço no nosso coração. E o espaço que a palavra precisa para crescer e a gente ser uma planta e dar frutos, é impedido pelos cuidados e os prazeres desse mundo. Vai sufocando, vai tomando espaço do nosso coração. E ao invés de nos enchermos de Deus, vamos nos enchendo do mundo. Ao invés de nos enchermos da palavra, vamos nos enchendo das coisas do mundo. Até um ponto que a palavra é sufocada do nosso coração e ela não encontra mais espaço. E aí eu volto ao começo da minha fala. Muitos até passaram um bom tempo na igreja. Muitos até passaram um bom tempo servindo a Deus, servindo a nós, irmãos, uns aos outros. Mas o cuidado deste mundo, a preocupação e os prazeres das coisas desse mundo sufocaram, e aquela planta morreu. Foi sufocada pelas coisas desse mundo. Foi sufocado pelos prazeres desse mundo. Seduziram um coração frutífero, coração que tinha planta, mas deixou os espinhos tomar conta do seu coração, que representa os cuidados desse mundo, os espinhos. Sabe, meus irmãos, quando a gente não se alimenta da palavra, quando a gente não cuida, não limpa o nosso coração, para que a palavra vingue, para que a gente cresça, surja uma planta estrondosa, que produza frutos, precisa ser cuidada. É como aquela pessoa que planta lá a sua lavoura, está lá, ele só plantou a semente, ele plantou o feijão, ele plantou o milho, e quando ele vai olhar, está espinho. E é dele se perguntar: mas eu não plantei milho, eu não plantei feijão, por que tem espinho? Porque está em todo lugar. As coisas desse mundo, os prazeres desse mundo estão em todo lugar. Está dentro da gente, está fora da gente, tentando atrapalhar e sufocar a palavra que foi plantada no nosso coração. E a gente precisa entender isso. A gente precisa vigiar, a gente precisa limpar, tirar os espinhos, aquilo que está impedindo da palavra crescer no nosso coração. Senhor, afasta isso, me ajuda, Senhor. Isso aqui está me impedindo, Senhor, da tua palavra produzir frutos na minha vida, Senhor. Esses espinhos do mundo, esses prazeres do mundo, me ajuda, Senhor. Eu sou limitado, mas com o Senhor me ajudando, o teu Espírito Santo, eu posso vencer essa dificuldade, Senhor, para que o meu coração só haja espaço para a tua palavra, Senhor. A gente precisa cuidar, irmãos, dessa semente que foi plantada um dia no nosso coração. Ela está no nosso coração, sim, está. Mas nós precisamos cuidar, tem que regar, tem que limpar. Para que não seja que nem a figueira, a videira verdadeira, que é Jesus, que senão vai vir cortada. E glória a Deus se vir.
E glória a Deus se vir. Porque vai produzir mais frutos ainda, para a glória de Deus. Mas nós precisamos cuidar, irmãos, dessa semente, da palavra que foi plantada no nosso coração, para que haja vida, para que haja frutificação para o reino de Deus, para que haja espaço no reino de Deus, no nosso coração. E essa vida, meus irmãos, essa vida moderna, irmãos, é uma coisa séria. Um pesquisador estava procurando saber o porquê que a gente estava tendo essa sensação de que o tempo estava passando mais rápido. E aí, essa pessoa entendeu que, lá nos anos 70, nos anos 80, as mesmas 24 horas daqueles anos, daquelas décadas, são as mesmas 24 horas dos dias de hoje. Mas o que foi que aconteceu? É porque dentro das mesmas 24 horas, nós colocamos mais coisas dentro das 24 horas. E aí, irmãos, essa vida moderna de hoje, onde a gente tem que trabalhar e consumir e se especializar e produzir, a gente vai colocando mais tarefa. Eu lembro no meu tempo que a gente só tinha, quando criança, era só estudar. Os pais não tinham compromisso de levar para natação, os meninos, de levar para balé como hoje. Aí depois o filho tem que fazer um curso de inglês para ser bilíngue, tem que fazer uma outra especialização, e a gente vai colocando mais compromisso. E a vida moderna de hoje diz que a gente tem que ser sarado, tem que ir para a academia e tal, a gente vai colocando mais coisa, e vai colocando mais coisa, e a gente tem que fazer mais uma especialização, uma pós-graduação, a gente vai colocando mais coisa, dentro da mesma 24 horas, e o que é que vai acontecendo? Vai faltando tempo para quê? Para meditar na palavra. As 24 horas é a mesma desde a criação do mundo. Mas nós estamos colocando mais coisas dentro das 24 horas. E dentro dessas 24 horas, não estamos gerenciando o tempo que é preciso para cuidar da semente da palavra que foi plantada um dia no meu e no seu coração. O quarto coração é aquele coração que retém a palavra de Deus. O quarto coração, tipo de coração, é aquele que retém a palavra de Deus. Verso 8. E a outra caiu em quê? Boa terra. E ela deu o quê? E ela o quê depois? Vingou e cresceu. E o que mais? Produziu 30, outro 60 e outro o quê? 100. Aleluia! Louvado seja Deus! Ô irmão, não é só ouvir não. Não é só ouvir a palavra de Deus não. Tem que guardar. Tem que meditar na palavra. É ouvir, guardar, reter e meditar na palavra. A gente ouve a palavra, mas não medita. Às vezes, meus irmãos, por obra do Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos faz lembrar de tudo que Ele já nos tem dito, mas só que antes dele nos lembrar, a gente tem que ler, viu? Ele não vai lembrar sem a gente ler, não. E aí, irmãos, às vezes o Espírito Santo, por graça e misericórdia da nossa vida, nos faz lembrar. A gente nem lê, mas a gente lembra. O Espírito Santo nos lembra. E aí o que é que a gente deve fazer? Meditar. Remoer mesmo, linguagem sertaneja lá da minha querida Custódia. Remoer aquela palavra, mastigar mesmo, irmãos. Meditar, mas por que Jesus disse isso? Por que Jesus falou em mistério? Por que Jesus disse que aos sábios a palavra não foi dita, revelada aos sábios, mas aos simples? Irmãos, a gente precisa mastigar na palavra, meditar na palavra, guardar a palavra, reter a palavra. E isso, irmãos, tem consequência. Qual é a consequência? É crescer e produzir frutos. Produzir frutos para a glória de Deus. E que frutos são esses, irmãos? É a transformação de vida através do poder da palavra. É aquilo que fazíamos outra hora e por graça e misericórdia não fazemos mais. Isso é frutos para a glória de Deus.
É dons também, Zé Talento também é. Eu queria muito ter o timbre de voz do irmão Almeida. Eu melhorava a minha oratória em pelo menos 99%. Mas esse detalhe de 30, de 60 e de 100, isso é a proporção dos dons, que nem todo mundo tem vários dons. Nem todo mundo canta bem e prega bem que nem Gesiel. Nem todo mundo vai cantar bem que nem o irmão Almeida com esse vozeirão que ele tem, que Deus deu a ele. Não é? É só uns exemplos de tantos que, para a glória de Deus, tem nesta igreja. Porque são dons diferentes. Mas o importante não é o tipo de dom ou o tipo de fruto. O importante é que dê fruto. Olha, você olha para mim e diz, olha, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei fazer nada. Você pode pelo menos dizer que Jesus mudou a sua vida? Glória a Deus, já está pregando o evangelho, meu irmão. Já está falando da transformação, do fruto que a palavra gerou no seu coração. Esses são os frutos. Mudança, transformação de vida, poder de Deus reinando em nós, a vontade de Deus reinando em nós, não mais a carne, mas a vontade de Deus na nossa vida. Isso é produção de frutos do reino de Deus para a glória de Deus. Em último lugar, meus irmãos, há 3 tipos de inimigo, irmãos, que impede da semente germinar, brotar e dar fruto. Primeiro, o diabo. O diabo, irmãos, os seus anjos, milita. Isso aqui é uma batalha espiritual, não esqueça isso. A palavra de Deus está sendo plantada, talvez alguém que está visitando nessa noite. E você que veio, você que frequenta, a palavra de Deus está sendo plantada, semeada. Está sendo regada, está sendo alimentada. Mas o inimigo não está satisfeito com isso. Ele vai tentar bloquear de alguma forma essa palavra chegar no seu coração. E você precisa identificar esse inimigo, para você vigiar e para mim vigiar. Terceiro inimigo que impede da semente germinar, crescer e brotar é a carne, as pedras. É o nosso coração duro, é o coração fechado, que a palavra não penetra, ela bate, mas não penetra. É como a água que molha a pedra, mas não penetra na pedra. É a carne no nosso coração. O terceiro inimigo é o mundo, é os prazeres do mundo, é as coisas do mundo, as seduções do mundo, esse mundo pintado que existe, que está diante dos nossos olhos. Precisamos estar atentos a esse terceiro inimigo. Primeiro inimigo, o diabo. Segundo inimigo, o nosso coração, nossa natureza humana, a nossa carne. Terceiro inimigo, os prazeres e as seduções desse mundo. Irmão, se a gente vigiar e entender que essas 3 coisas impedem da palavra germinar e crescer no nosso coração. Quando a gente entender e vigiar, entender e identificar o inimigo para que a gente possa sanar a deficiência que nós temos, irmãos, irmãos, a palavra de Deus vai germinar. A palavra de Deus, ela vai entrar no nosso coração. Ela vai ter espaço, vai crescer, vai dar frutos, vai trazer edificação para a nossa vida, restauração para a nossa vida. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, e possamos entender que temos que guardar a palavra, reter a palavra no nosso coração, em nome de Jesus, e que Ele nos abençoe em nome de Jesus.